Fala galera, beleza? Professor Jean Azevedo aqui para o canal Geografia. Cara, uma aula muito importante aí, vamos falar de relevo. Mas antes, peço que se inscreva, curte, compartilhe o vídeo, divulgue aí as aulas de Geografia do professor Jean Azevedo. Então, vamos para a aula? Fala galera, beleza? Professor Jean Azevedo, vamos para a nossa aula. Geomorfologia, vamos analisar aí, né, a modelagem da superfície terrestre. Nada mais, nada menos do que trabalhar relevo, né? Então vamos falar desde a formação e a parte de modelagem do relevo. A formação está ligada diretamente aos agentes endógenos, que eu também posso chamar de agentes internos. Está ligado diretamente a tectonismo ou tectônica de placas, onde eu tenho os movimentos convergente, divergente e de cisalhamento. Não lembra nada disso? Dá uma olhadinha na nossa aula de geologia aí no card, tá? E os agentes exógenos está ligado à modelagem desse relevo, né? Ou agentes externos, tá? Que vão ser responsáveis por esculpir o relevo. E aí é que eu trouxe um exemplo, né, bem característico aí de climas tropicais, como o Brasil, para exemplificar para vocês, tá? Então aqui eu tenho duas placas tectônicas que eu classifico como os agentes internos. Essas placas tectônicas elas vão se chocar e desse choque vai ter o soerguimento de uma massa rochosa. E essa massa rochosa vai crescer, 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 de acordo aí com o choque dessas duas placas. Passando aí o tempo geológico, tá? Há o que? Uma estabilização dessas placas, né? Você não vai ter mais o choque delas. No momento que elas se tornam aí estáveis, quem começa a agir? Os agentes externos vão ser responsáveis por modelar esse relevo. Belezinha? Tranquilo? Quem são esses agentes externos? É o agente fluvial, é o agente pluvial, eólico. Eu deixei aqui de propósito um que não atua no Brasil, mas é importante a gente citar, que é o agente nival, cara. Quem são esses caras? Ó, fluvial é rio. Toma cuidado para não confundir com pluvial, que é chuva. Eólico, que é vento. E nival, que é neve. Esses agentes aqui vão ser o responsável por modelar a forma do relevo. Então, a parte mais rígida da massa rochosa vai ser desgastada por esses agentes, tá? Como nós estamos aqui num clima tropical, esse agente chuva aqui é um dos principais atores do processo, tá? Esses agentes vão ser responsáveis pelas ações intempéricas, tanto ligado ao intemperismo físico, como o intemperismo químico, belezinha? Então, nós temos aqui duas ações desses caras. Quando eu falo de intemperismo químico, eu falo do quê? De decomposição da rocha. Então, a água é responsável aí por dissolver os minerais e decompondo essa rocha, e aí vai modelando ela a partir dessa decomposição. E quando eu falo de intemperismo físico, eu falo o quê? De carregamento. Então, pode ser a água, mas o vento é um dos principais responsáveis por carregar a rocha para outros locais, né? Por exemplo, aí gerando um processo de sedimentação e formação de uma rocha sedimentar a partir aí de uma ação química da água e física de pressão. Tá? Então, esses carinhas aqui vão ser responsáveis por esse resultado que a gente tem aqui, né? No caso aqui, um relevo todo trabalhado, todo abalaudinho. Quem trabalha nessa modelagem aqui no Brasil, como eu já falei para vocês, eu gosto de frisar, o principal é o pluvial. Eu trouxe aqui um exemplo, cara, que eu discuto um pouco geologia, tá? E também trago para a questão da geomorfologia. Trouxe essa região aqui, uma região muito importante no país, no estado de São Paulo, é o Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, região ali que liga São Paulo ao Rio de Janeiro,
a região de São José dos Campos, onde nós temos de um lado a Serra da Mantiqueira e do outro lado eu tenho a Serra do Mar. E no meio eu tenho o Rio Paraíba do Sul, tá? Por que eu trouxe essa região? Primeiro eu vou discutir uma questão geológica aqui, a questão do Graben e do Horst. Ó, lá no passado geológico, essa região era uma massa rochosa só. Tá? Então você não tinha a separação entre as duas áreas por um rio. Você tinha o quê? Um grande dobramento moderno, imenso dobramento moderno na região. Tá? Dizem que maior que o Himalaia. E o que aconteceu, né, nessa região para ela ter essa fisionomia hoje? Houve o quê? Uma fratura, né, tanto aqui, então você tinha uma falha tectônica nessa região e uma falha tectônica nessa região aqui. E aí ocorreu o quê? A subsidência de grande parte dessa massa rochosa. Tá? Ela vai se subsidiar aqui e aí ela vai se rebaixar, dando origem de um lado à Serra do Mar, no caso aqui, né? E aqui a Serra da Mantiqueira. Tá? Só para vocês observarem melhor, é como se toda essa região aqui, ó, desaparecesse. Tá? Essa região vai desaparecer, essa massa rochosa desaparece, por quê? Vai ocorrer a subsidência dela, e aí ela vai ter esse formato aqui, ó. Esse formato, tá? De um lado a Serra do Mar, de outro lado a Serra da Mantiqueira, e aqui no meio, hoje, nós temos o Rio Paraíba do Sul, tá? Por que eu trouxe essa discussão? Porque essa região, sendo muito antiga, hoje você não tem mais essa dinâmica geológica aqui. Você não tem fraturas que levam aí um fenômeno tão drástico como esse, né? Você tem uma região estável sob o aspecto tectônico. Os agentes internos não atuam mais como atuavam antigamente. Hoje, e aí no passado geológico, né, após essa estabilização, os agentes externos são responsáveis pela modelagem desse relevo. E aí eu trago aqui, né, a nossa segunda parte de análise. Ó, eu trouxe essa montanha aqui, que é a mesma que você encontra na Serra do Mar, na Serra da Mantiqueira e no Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro. Tá? No passado, então, essa região tinha o formato pontiagudo. Era um dobramento moderno. Porque aqui você tinha áreas de ação tectônica que levou aqui o soerguimento dessa massa rochosa. No momento que isso aqui se estabiliza, essa região aqui se estabiliza, você vai ter a atuação de quem? Ó, se estabilizou. Né? Você vai ter a atuação dos agentes externos que vão desgastando essa rocha. Então, imagina ali, né? Serra do Mar, perto do mar, né? Grande ação pluviométrica, e aí eólica, vai esculpindo, vai tirando toda essa parte aqui, ó, de cima e vai abaulando todo o relevo. Pensa, ó, tá chovendo, né? Então você tem uma chuva aqui, e aí essa água vai carregar, né, fazendo aí um intemperismo, né, físico e também químico, carregando os fragmentos de rocha para as áreas mais baixas, deixando o relevo todo trabalhadinho, assim, abaulado, como pão de açúcar. Um geógrafo aí, o principal geógrafo da geografia física no Brasil, o Aziz Absaber, classifica essa região como relevo mamelonar, ou meia laranja, ou um formato aí de um melão. Né? Ele classifica aí como relevo mamelonar, né? Os mares de morros, tá? Legal a gente lembrar disso, os mares de morros, essa região aí. Belezinha? Tranquilo? Outro relevo típico, mas não do litoral e sim do interior do Brasil, é o relevo de chapada, onde a parte também mais rígida da rocha foi desgastada, principalmente pelo agente eólico, já que nós estamos no interior e tem um índice pluviométrico menor do que no litoral. E aí ele vai trabalhando toda essa região, formando esse formato aqui de chapada, tá?
Essa região aqui tem uma classificação, essa região bem íngreme da Chapada ou das Cuestas, no caso aqui do estado de São Paulo, na depressão, eu chamo de escarpa. Tá? Essa fisionomia escarpada aqui da Chapada. Belezinha? Tranquilão até aí? Eu fiz esse esquema aqui para a gente trabalhar o relevo brasileiro, tá? Classificações do relevo brasileiro. E aí fica bem mais fácil, né? Visualizando, e aí eu vou comentando com vocês. Ó, essa primeira parte aqui, ó, que eu vou apontar, é um planalto. Tá? Os planaltos no Brasil, eles variam de 200 a 2.000 metros, belezinha? Tá? Como aqui no estado de São Paulo nós temos o Planalto Ocidental Paulista, nós temos o Planalto Atlântico, tá? São relevos residuais, tá? Então, estruturas mais rígidas suportaram a ação desses agentes externos e se mantiveram aí, tá? Na nossa superfície, belezinha? Tranquilo? Já essa região aqui, ó, que eu vou apontar, é uma região que está mais para baixo, né, em relação às suas áreas circunvizinhas. É a área de depressão. Exemplo, depressão periférica paulista, a depressão sertaneja. Belezinha? Tá, as depressões circundam os planaltos. Tá? Circundam os planaltos. Como eu falei para vocês, aqui nós temos um planalto, aqui outro planalto. Tá? Vai circundar os planaltos e ela se forma pelo desgaste erosivo das massas rochosas menos resistentes, tá? Cara, fica ligado nisso que eu vou falar aqui. Existem dois tipos de depressões. Existe a depressão absoluta, que ela está abaixo do nível do mar, não esqueça disso, e a depressão relativa, tá? Que a sua altitude varia aí de 100 a 500 metros. Dois tipos de depressões, tá? Essas áreas bem desgastadas. A absoluta abaixo do mar e a relativa aí com a altitude variando de 100 a 500 metros. Aqui nessa região aqui eu tenho as planícies, tá? A planície mais extensa no Brasil é a planície do Pantanal. Nós temos aí um ecossistema, né, importantíssimo, né, uma biodiversidade muito grande, tá? E essas planícies ou tabuleiros litorâneos, também recebe esse nome, são formações sedimentares, que pode ser de origem marinha, tá? Não pode esquecer disso, origem fluvial ou lacustre, tá? É de origem lá do Quaternário. Belezinha? Tranquilo? Ó, e além disso, nós temos o que aqui, cara? Áreas pontiagudas. Eu coloquei essa área pontiaguda aqui só para simbolizar um dobramento moderno. Mas aí eu te pergunto, carinha, existe dobramento moderno no Brasil? Não existe dobramento moderno, apenas dobramento antigo. Por quê? O nosso terreno é muito antigo, não há áreas de atividade tectônica, atividade tectônica para a formação de dobramento moderno, e aí você tem predominando os agentes externos, tá? E aí uma discussão interessante, né? Serra é pontiagudo, como a gente chama a Serra do Mar de Serra do Mar, se o relevo é todo abaulado, todo modelado, todo trabalhado? Não poderia chamar, né, de Serra do Mar, porque não tem formato de serra. Formato de serra é o dobramento moderno, como você pode observar lá no Everest. Belezinha? Tranquilo? Ó, também não se esqueça, cara, falésias sempre em contato com o mar, tá? Então, vamos imaginar que isso aqui seria uma falésia, ó, contato com o mar, belezinha? Também é uma forma de relevo que a gente encontra aí no Brasil. Cara, início aí da nossa fala de relevo, assista as outras aulas, porque é uma sequência para você fazer um entendimento, né, holístico, integral da geografia. Curte, compartilhe, divulgue para os seus amigos, cara, fale aí com seus professores da forma que você está estudando, se inscreva no canal.